Meu podcast de hoje, vamos conversar com o empresário da Tendência, o Christian Lorenz. E aí tem muita história para contar, porque não veio tudo de mão beijada. Não foi fácil e passaram por dificuldades. O sonho, né, de chegar e ter a sua própria empresa não começa de maneira tão simples. E é isso que a gente vai falar hoje com o Christian. Cris, né, como a gente chama, né? Obrigado por ter vindo, né, participar de um projeto tão legal, que é falar um pouco, né, de como é ser empreendedor no Vale do Taquari. Eu digo a respeito do Brasil, mas o Brasil é muito grande e muda, né? Cada estado, cada região tem as suas próprias características. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar abrindo um pouquinho mais a história da Tendência, né? E espero poder contribuir um pouquinho aí pro canal. Não, foi lá no canal, quem gostou da entrevista, pode dar o seu comentário, compartilha, deixa ali o seu like, porque é isso que faz com que a gente traga mais pessoas, né? Que outras pessoas, inclusive, possam vir e sentar nessa mesma cadeira do Cris. Cris, primeiro saber, já trabalhou em outra coisa a não ser com móveis planejados, que inclusive foi a Tendência que fez tudo isso. Sempre trabalhou com isso ou já passou por outras áreas? Então, a gente está indo, eu particularmente falando, está indo para quase 20 anos agora no ramo moveleiro. A Tendência existe há 12 anos, né? Mas antes disso, eu trabalhei com meu pai, que o pai era pedreiro, então trabalhei como servente dele e o pai sempre trabalhou muito com madeira, né? Eu acho que foi dali que veio esse gosto, assim, pela parte da mobília, né? Então, o pai fazia muito telhado à vista e tal, eu sempre gostei dessa parte. E aí que eu iniciei fazendo curso de marcenaria no Senai, um curso de 2.000 horas, onde a gente aprendeu muito a fundo assim o que vem a ser os componentes, né, propriamente dito assim, o MDF que se usa muito hoje, né? Sim. O pessoal quer MDF, mas no fundo o que é MDF? Bom, aproveita e já explica aqui, agora vai deixar todo mundo curioso. A grande maioria não sabe o que vem a ser o MDF, né? Eu posso dizer o que eu acho que é, não? Que é serragem com cola. A grosso modo falando. A grosso modo é isso. Porque quando tu corta ali, tu vê que é um farelo que sai. Né? O F, na verdade, o MDF, o F seria fibras, né? Fibras de madeira. Então, até recentemente, eu fui visitar uma fábrica em Santa Catarina, né? Onde é a maior fábrica da América Latina em matérias de espaço físico, né? Que é uma produtora de painéis de MDF. E ali a gente foi a fundo assim para entender um pouquinho de como que é produzido esse MDF. É interessante de conhecer, né? Inclusive lá no Instagram da Tendência a gente tem um pouquinho do passo a passo de como foi essa visita, né? E aí, dando sequência, depois do curso de marcenaria no Senai, eu entrei como auxiliar de montador numa rede de lojas que tinha aqui em Lajeado na época, né? Isso foi em 2007, se eu não me engano. Quantos anos tu tinha? Eu tava com 18 para 19 anos ali. E aí eu comecei como auxiliar de montagem, montador, fui para a equipe, coordenei as equipes de montagem, depois venda interna, projeto, gerência. Então, querendo ou não, no grupo que eu tava ali na época, tinha mais de 300 lojas no Brasil. Então, e tu cresceu bem, hein? Começou como auxiliar de montador e acabou a parte boa, assim, é que eu fui pegando sempre a parte da teoria e a prática, né? Sempre alinhando essas duas que são muito importantes para tu adquirir uma boa experiência, né? Então, a gente sabe que o nosso ramo ele é bem complexo, ele é bem detalhado, assim, né? E isso me facilitou bastante, assim, para ter esse crescimento, porque eu tive uma base boa, né? Primeiramente com meu pai, e também no curso lá no Senai, que também me deu uma base bem boa, né? O curso no Senai foi de quanto tempo? 2.000 horas era. Isso. Ele era imagina, todo turno, era 2 anos, né? Foi 2 anos de turno... Integral? À tarde. Toda tarde? Toda tarde. Na época eu ainda estudava no ensino médio, então eu estudava de manhã e fazia o Senai de tarde. E não é normal, né? Um jovem fazer marcenaria. Se vê muito em projeto fazer marcenaria, se vê, né, o pessoal no contraturno, mas tu escolheu um jovem, escolher marcenaria porque tem uma visão interessante. Logo no início, era já abrir uma empresa ou era para auxiliar o teu pai? Ou não, é o hobby que eu gosto, vamos ver o que eu faço depois. Na época era de hobby mesmo, assim, era que gostava de madeira. E aí, claro, final de 2011, que daí a gente resolveu sair lá da loja
onde a gente trabalhava, né? Não compactuava mais com algumas coisas. E o Cristiano, que é meu sócio, também trabalhava lá. Então ele também passou em praticamente todas as etapas junto comigo. E aí quando a gente resolveu sair, tá, beleza, saímos, pedimos as contas e... Vamos fazer o que agora? Faz o que agora? Aí que a gente se deu conta que o que a gente sabia fazer era móveis, né? E aí a gente juntou toda aquela grana da rescisão. Dava para comprar uns 4 cachorro-quente? R$ 3.700. 3.700, os dois juntos? Os dois juntos. A soma dos dois dá 3.700. E aí o que a gente fez? A gente primeiro deu uma entrada numa pequena máquina de corte, uma pequena máquina de acabamento e fomos lá para a garagem dos meus pais. Então a gente produzia em Cruzeiro do Sul? Lá em Cruzeiro. E aí a gente produzia e definimos um propósito para a empresa, que era trabalhar de segunda a quinta, pescar sexta e sábado. Isso é real? Era real. Era o objetivo, né? Pode trabalhar para si e aí sexta estava liberado, sabe, para poder pescar aqui. Eu sei que vocês gostam muito de pescar, né? Sim, mas infelizmente não está dando certo isso aí. Porque agora a demanda da empresa é muito maior, né? Hoje. Na verdade foi desde o início, né? Porque como a gente tinha uma rede de relacionamento legal, as pessoas descobriram então o que a gente estava fazendo por conta, digamos assim, e começaram a nos procurar. Tanto que os 3 primeiros meses a gente trabalhou de domingo a domingo, em média 12, 13 horas por dia. Não deu tempo para pescar mesmo? Não deu. Tá, mas aí vocês faziam o quê? Vocês iam na casa, tu mesmo fazia medida e tu e o Christian, vocês faziam o projeto, desenhavam ali... Na verdade, como a divisão ela ocorre até hoje, tá? Onde eu fico mais com a parte de o comercial, o projetos financeiro, né, o administrativo, e o Cristiano entra com toda a parte produtiva, toda a parte de maquinário, execução, é toda com ele, né? Então, assim, a gente acaba se completando. Desde o início já era assim? Desde o início era assim. Claro que no início, né, eu fazia os projetos de noite e durante o dia eu tocava junto ali para produzir, né? Que eram só os dois? Isso aí. Aí a gente começou, em questão de 2, 3 meses, a gente já foi para um pavilhão, né? Alugou um pavilhãozinho lá, que inclusive é onde a gente está até hoje, né? O início da tendência foi naquele espaço. Foi ali mesmo. Claro que a gente já fez 1 milhão de puxadinhos ali, né? Já não é... É uma outra estrutura hoje. É outra estrutura e tal. A gente, inclusive, acabou adquirindo aquela propriedade, né? Então, hoje ela é nossa. E hoje estamos com praticamente 50 funcionários 50 diretos. Mas como é que tu fazia? Vocês tinham uma caminhonete, porque vocês tinham que comprar chapa, MDF, de maneira especial, né? Certo. E aí como é que tu buscava, cortava? Na verdade, assim como todo negócio, é muito importante ter uns parceiros bons. Então, desde o início, a gente teve sempre fornecedores muito parceiros que acreditaram no nosso projeto, né? Então, hoje, toda a matéria-prima, eles entregavam lá. Deixava lá. Então, já entregava lá, né? E daí tinha programação de logística, né? Então, isso tudo sempre fluiu super bem, né? No início, comprava quantas chapas, assim, para trabalhar por semana? Eu acho que na semana ia 10, 15 chapas na semana, assim, né? E hoje? Hoje a gente está cortando em torno de 35 chapas dia. Por dia? Por dia. 35. Imagina quem entregava para vocês lá, se é o mesmo, né? Entrega agora e diz, pô, ainda bem que acreditei nesses guri, né? Hoje, certamente a gente é entre os 5 de melhores clientes deste fornecedor aqui na volta. Os de maior volume, no caso. Cresceram muito. Agora, quando tu faz móveis, tu pode ir para vários segmentos, né? Tu pode ir para mais madeira, mais MDF, tu pode pegar um material mais barato, pode pegar mais sofisticado, tu vai acrescentando coisas. Como é que vocês foram definindo isso? Realmente é um mercado muito amplo, né? Porque, digamos assim, vamos pegar o mesmo termo que a gente usou ali. Eu quero 100% MDF. Obviamente que não desmerecendo, mas se a gente entrar numa loja mais popular, vai ter um roupeiro 100% MDF. Mas qual a qualidade desse, né, MDF? Então, hoje, a grande sacada nossa foi se posicionar. A gente se posicionou no cliente X. Esse aqui é o nosso público e automaticamente tu filtra os teus fornecedores. Para atender esse público, eu tenho que atender este fornecedor. Então, hoje a gente acabou filtrando quem são os fornecedores que fornecem a matéria-prima para nós, né? Que tem seu material de qualidade. Exatamente. Vocês não são da linha popular, né? Não é popular. Não é o foco.
Não. Hoje eu tenho acesso, né? Mas não é o foco. A gente trabalha primeiramente com a qualidade que tiver de melhor no mercado, né? Por exemplo, as ferragens hoje é da marca Blum. Blum é da Áustria. Para ter uma ideia, eu fiquei 6 meses na fila de espera para ver se os caras queriam vender para nós. Sério mesmo? É. Então, De tanto que vendem, assim. é que é o altíssimo padrão, entendeu? Ferragens, por exemplo, uma dobradiça, ela vem de fábrica para 200 mil ciclos. 200 mil abre e fecha, por exemplo. É Se isso? tu abrir uma vez por dia, num ano dá 365. 200 mil, esquece. Então, hoje as grandes marcas todas trabalham com a Blum, né? Vou pegar, por exemplo, a nossa inspiração, que sempre foi a Florence, né? Uma marca está indo para, sei lá, 80, 90 anos de mercado, ela trabalha com essa marca. E hoje nós temos o privilégio, com 12 anos, também ter acesso. A mesma ferramenta, mesmo material. Exatamente. Bom, aí vocês foram crescendo. E aí foram só os dois, não dá conta. Quem foi o primeiro funcionário de vocês e como é que vocês fizeram? Então, certamente as pessoas é que movimentam a empresa, né? Eu e o Cristiano, a gente é limitado, assim como todo mundo, tu vai até certo ponto. Então, a tendência hoje justamente pelas pessoas que estão na operação. Então, hoje tenho vários braços direitos, né? Eu tenho funcionários que estão indo para 11 anos, tem de 10, de 8, 7, sendo que a empresa tem 12. Então, mostra que é a equipe boa que faz uma empresa ir para frente, né? E aí, quando vocês começaram a contratar, como é que vocês faziam? Porque nem todo mundo entende de umas, vamos pegar fulano, mas eu vou ter que treinar ele. Você tem que ter paciência, ou não? Você já pegava alguém com experiência? No início, a gente não tinha esse tempo de ensinar. Eu precisava fazer acontecer. Certo. Não tinha margem para isso, entendeu? Trabalhava 12, 13 horas por dia? Tem que fazer dar certo, né? E hoje a gente já mudou um pouco a política, tá? Hoje a gente faz uma seleção por pessoas que têm algo que eu não consigo ensinar, que é honestidade, caráter, ética, comprometido. Isso aqui a pessoa ou ela tem ou ela não tem. Tu não vai ensinar isso para ela. Tu não vai dizer, eu quero que tu seja honesto. Não, ou ela é ou ela não é. Então, esse é o perfil de funcionário que eu procuro, porque a parte técnica eu vou ensinar. Como faz o projeto, como monta isso, como faz o acabamento, como corta. Isso eu consigo ensinar. Agora, essa outra parte, que é os valores da pessoa, isso eu não consigo ensinar. Então, hoje, o nosso RH está posicionado para buscar pessoas que tenham esse perfil. E como tu encontra as pessoas? Porque quando tu pede um currículo, não vem as características que tu acabou de mencionar aqui. Uhum. Como é que tu achas? Isso é um dos fatores que faz a gente estar posicionado numa cidade de interior. Porque Cruzeiro é uma cidade pequena, né? Ela não tem ligação com nada. Tu tem que querer ir para Cruzeiro, assim, tu não vai passar por ela, né? Certo. Automaticamente, por ser uma cidade menor, né? A gente acaba conhecendo quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô. Então, aquela família é uma família correta. Então, ali... O filho, na sequência, é também. Exatamente. É mais ou menos nessa linha que a gente... Trabalho muito mais, então, por indicação do que por currículo. Por indicação, com certeza. E quando falta alguém, Cris, como é que vocês fazem? Nós precisamos de um vendedor. Mas daqueles que a gente conhece, do nosso meio, da nossa aldeia, não tem um vendedor. Como é que vocês fazem isso? Dificilmente a gente vai trazer de fora, tá? Dificilmente. Vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente vai captar um talento interno. É um cara que está ali fazendo da própria empresa. Da própria empresa. Como a gente está com 50, quase 50 pessoas, tu consegue já olhar com esse olho mais clínico assim, através do que de fato a função exige, né? Por exemplo, um vendedor. Ele tem que ter, hoje, muito mais ser ouvinte do que falante, né? Então, qual é a pessoa na equipe que desempenha um papel muito ouvinte hoje? Fulano. Interessante. A venda é mais ouvinte que falante. Exatamente. Porque sempre se pensou o contrário, né? Que alguém que fala, que vende, que nem não é sempre assim, pelo menos. Olha, até o conhecimento que a gente vem adquirindo aí com o passar dos anos, né? Eu prefiro muito mais escutar do que falar. Porque não adianta eu querer te vender o móvel todo branco, todo não sei o quê, e daqui a pouco tu me diz, não, mas eu não gosto de branco. Ou seja, eu não te escutei. Então,
O vendedor ele tem que saber fazer a pergunta certa para de fato escutar o que ele precisa, né? Então hoje a parte comercial ela é muito compacta, assim, tanto que são só 3 vendedores que tocam toda a empresa. 3 vendedores. 3 vendedores. Por quê? Poderia ter mais. Por que só 3? Já cheguei a equipe comercial a ter 12. E hoje eu tenho 12. Porém, são pessoas de apoio. Então, os 3 vendedores, o que acontece? Antes, quando eram 12, todo mundo desenvolvia todo o processo. O processo de venda ele é bem extenso, né? Então, tem desde o atendimento ao cliente, demonstração de produto, visita na casa de cliente, tirar a medida, conferência de projeto, acompanhamento de montagem, acompanhamento de fábrica. Tem uma série o processo ele é bem extenso no comercial. Até o móvel está montado na casa do cliente, é isso? Isso aí. O pós-venda, o suporte, a manutenção preventiva, levantamento de cliente novo. Então, a parte comercial ela é bem extensa. Só que o que eu identifiquei? Assim, eu identifiquei que quando tu posiciona em algo que, digamos assim, tu aperfeiçoa aquele profissional, ele se torna ainda melhor. Então, hoje o time comercial ele tem as mesmas 12 pessoas, só que os 3 que atendem, eles se qualificam em negociação difícil, em briefing, em escutar melhor o cliente. Fechou o negócio? Eu tenho um especialista em conferências de medida. O cara é mestre em tirar medida. Ele é bom naquilo. Isso aí. E aí, cada vez ele melhora cada vez mais aquele processo. Aí eu tenho outro time que é só para detalhar o projeto para a fábrica. Para não dar nada errado. Isso, é um time que confronta o projeto da arquiteta com a realidade. Então, estão ali mais 3 pessoas só para fazer aquilo, entendeu? E aí, cada vez mais, tu melhora cada parte do processo. Né? Tá, e tu te inspira em que, Cris, para ter essas ideias, né? Tu e a tua equipe lá, de pegar pessoas internas, de melhorar, procurar valores que não aparecem no currículo. Da onde tu viu a necessidade ou cursos que tu faz, o que tu lê é que te influencia, ou todos talvez, né? Eu acho que é uma sequência de fatores, né? Mas a principal delas eu acho que ainda é o relacionamento. Nos cursos que eu fiz pela Univates, né, eu tenho formação de edificações, que é para projetos de casa menores, mas não atuo, né? E quase a metade de administração, de graduação. Só que o meu maior privilégio nessas cadeiras ali foi as pessoas que eu conheci. Dentre professores, alunos e se tornaram amigos, inclusive. E, claro que a leitura, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer o André Killing, o Deco, arquiteto aqui de Lajeado, se tornar amigo dele, né? Ele foi meu professor na Univates e ele me deu um livro muito bom. Um dos livros que ele me deu é o Sonho Grande, né, onde conta a história do Beto Sucupira, Jorge Paulo Lema, né, que são donos da Ambev, Burger King, Heinz, enfim, grandes marcas, né? E ali tem a filosofia deles de sucesso é muito sobre meritocracia. Meritocracia que é tu receber de acordo com o que tu entrega. Então, no livro deixa muito claro aonde eles definem um salário fixo baixo e uma variável alta. Ou seja, se tu entregar, tu vai ganhar bem. E a tendência, eu cheguei a uma época a estar somente 2 cargos que eu não tinha variável, que era o RH e o financeiro, que é difícil de medir também, como é que, né? Sim. Mas não descarto ainda achar uma maneira de ter variável nesses cargos também. E hoje tu tem variável na equipe? Só esses 2 cargos não tem. Só os 2 não tem. E o compras. É os 3 Sim. cargos que hoje não tem variáveis. O resto é tudo variável. Ou seja, o cara que está cortando a chapa lá, está cortando para ti, ele tem variável. Tem variável. Mas como é que tu vai medir se o cara corta mais? Ele vai depender dos outros, né? De vender, de passar para ele. Ou como é que tu faz esse... Hoje, um dos maiores privilégios assim, que a gente tem é ter adquirido software, porque eles é que dominam a tua empresa. Então, por exemplo, pegar na fábrica, né? Ao todo, se eu não me engano, são 6 softwares que a gente tem hoje. 6, que gerenciam tudo, desde a parte de orçamento, gerenciamento, financeiro, e o que controla a fábrica é o ERP. Então, ali eu vou saber certinho quantas chapas ele cortou. Então, é por produtividade. Tu vê, pode ser visto no celular, inclusive. Sim. Tem tu sabe quantas horas a máquina ficou ligada, quanto que foi trabalhado. Consegue rastrear tudo, né?
consegue rastrear tudo. E aí, com base nisso, tu consegue saber, valorizar mais o cara. Isso aí. A pessoa, né? É que daí fica um processo bem justo, né? Tipo, se a empresa ir bem, tu vai bem também. Não foi bem, também não vai bem, entendeu? Porque senão descompassa, né? Eu estava lendo essa semana, até tem uma discussão agora grande no Brasil das horas, né, de trabalho. Fala-se, hoje são 44 horas, 6 por 1, trabalha 6 dias, descansa 1. Ou então diminuir isso, né, fazer 4 por 3, por exemplo. E aí fizeram um ranking de 62 países, o Brasil está em 57º de produtividade, ou seja, o Brasil é muito improdutivo. Né? Nós trabalhamos muita carga horária, muitas horas, mas entregamos pouco em comparação com outros países, entre eles Alemanha, Finlândia, Suécia, né? São países que despontam na produtividade. Até achei, né, quando eu estava lendo isso, que seria na Ásia, que eles também trabalham muito, mas não, né? Eles também acabam perdendo. Então, mais ou menos isso que tu faz, né? Tu vê que não adianta trabalhar muito e render pouco. Exatamente. E até porque quem faz isso, desde que tu mudou, tu deve ter percebido, imagino eu, uma mudança de comportamento dos funcionários. Se eu estou trabalhando e consigo ser promovido, e se eu trabalho mais, recebo mais, houve mudança com o passar do tempo ou não? Como é que tu vê isso? Houve, mas claro, é uma mudança de cultura, né? Porque aqui não são muitas empresas que operam desse formato. A maioria é um salário mais hora Eu não extra, conheço assim. nenhuma, na verdade. É. Só atender. Mas é só a gente fazer uma analogia, por exemplo, com o futebol. Se a gente fazer só uma pequena analogia com o futebol. O Campeonato Brasileiro, né, são 20 times e 4 são rebaixados, certo? Então, no ano, não interessa o quantos anos que o time tem. Interessa o resultado que ele vai ter no ano. Ele pode ser um time centenário, se ele ir mal, ele vai ser rebaixado. Perfeito. Então, essa é a filosofia que eu aprendi no livro. Aonde não... o cara tá 8 anos comigo. Tá, mas se ele não fizer um resultado bom, não me serve de nada. Certo. Ele se torna muito caro para a operação. Né? Então, ele tem que ser produtivo. As empresas precisam disso. Claro que não é só financeiro, não é isso. Só que uma empresa saudável, ela tem como dar recurso, melhorar a vida dos funcionários, trazer melhorias para a própria operação. Tem que ter essa contribuição de margem de lucro, né? Sim. Agora, tu falou em melhorias. Eu lembro que, por te conhecer há muito tempo, que tu já fez várias experiências, festas, passeios com a tua equipe. Né? Alguma das coisas que tu fez, assim, claro que eu não sei de tudo, para até se integrar mais entre vocês, assim. E por que tu acha isso tão importante? Desde o início a gente sempre teve essa questão do grupo, né? Porque, que nem eu comentei lá no início, sozinho a gente não vai muito longe, a gente é limitado. Então as pessoas que estão ali defendendo a tua marca, elas precisam ser valorizadas. E nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. A gente vê pessoas que ganham super bem tristes, mal, né, em outras profissões, né? E aí a gente identificou isso e uma maneira de engajar todo o time é de fato ter uma meta compartilhada. Obviamente que tem as metas por setores, né, mensais, mas a meta anual ela é compartilhada. O que seria o compartilhado? Por exemplo, hoje a gente mede 3 setores, que é o comercial, a integração e a produção. Esses são os 3 setores que a gente mede para essa meta anual. Então... Tá, o comercial eu entendi. Desculpe te interromper, eu preciso dizer, tá, o comercial e o... Integração. O que é a integração? A integração é todo esse time que gera os arquivos para a fábrica poder produzir. Que é integra o comercial à fábrica, entendeu? Certo. O comercial está aqui com o projeto, apresentar, fechou o negócio. Tá, e agora? Vendeu pro Joel. Vendeu. Como é que eu boto esse projeto na fábrica? Então é esse time para que fábrica, para as máquinas produzirem lá. Isso. Que é tudo eletrônico, né? As máquinas é tudo eletrônico. Isso aí. Então esse time, que eu chamo de integração, é um setor onde eu monitoro também. Eu monitoro ele para resultados, né? E aí, por exemplo, ano retrasado, se eu não me engano, a gente colocou a meta do Beto Carreiro. Ou seja, os 3 setores atingindo as suas metas individuais, a tendência bonifica para os funcionários uma viagem toda paga pela empresa para o Beto Carreiro.
Pro Beto Carreiro. Pro Beto Carreiro. Foram até lá, passaram o dia e voltaram? A gente ficou no hotel. Então, E o hotel também é pago pela Tendência? Hotel, transporte, comida, é tudo pago por nós. Tá brincando? Só que a regra é... Ó, tu tá falando, eu vou perder a equipe aqui para Tendência. Não é para todos, pessoal, tá? A regra é que os 3 setores têm que atingir. Se só 2 atingir, não vão. Isso gera uma união entre todo mundo. Não uma disputa, uma união. É, porque daqui a pouco vão pegar assim, ó, é como se fosse uma esteira, né? Vende, integra e produz. Então, normalmente, pega início de dezembro, o comercial já bateu sua meta, a integração está finalizando e a produção tem que produzir para bater a meta. Para conseguir entregar a tempo. Então, no ano ali do Beto Carreiro, eu lembro que o comercial ajudou lá na produção. Porque senão a produção não ia bater a meta e não ia ter viagem. Ou seja, o comercial que fica no escritório, no ar-condicionado, desceu e foi junto lá carregar as coisas. É isso? Exatamente. Vai ajudar. Mas isso é quase que um sonho, né? Só que mostra a gestão, entendeu? Tu organizar a tua empresa a ponto de isso é um bônus. Vocês querem, tá disponível. Eu não obrigo ninguém. Certo. É um bônus. Se a empresa, se a equipe entender que sim, tudo certo. Inclusive, hoje, né? Hoje nós vamos ter a noite do hambúrguer. Hoje? Hoje. O que é? A comemoração da meta da integração do mês passado. Então, eu coloquei uma meta, falei, esses arquivos a gente precisa estar gerado, porque senão eu não vou conseguir entregar todos esses pedidos que já estão vendidos para esse ano. Eu preciso não errar o time. Ou seja, até o final do ano, até dia 31. Isso aí, agora 2024 eu tenho uma série de pedidos que eu preciso entregar ainda. E aí eu precisava desses arquivos para poder produzir. Uhum. E aí eu coloquei a meta, o pessoal se dedicou e cumpriu a meta. Então hoje de noite nós vamos ter a noite do hambúrguer, onde a empresa paga então toda a parte de materiais. Aí eles têm que se juntar e eles produzem. Eles têm que fazer. Tu não compra pronto? Não. Aí e isso é estratégico, inclusive. Eu providencio os materiais para fazer o hambúrguer e eu largo para a equipe. Agora a equipe se junta para... Cada um faz uma tarefa. Isso faz parte do processo. Faz pensado assim. Sim, porque ao mesmo tempo que é uma maneira da gente comemorar o que aconteceu, a equipe acaba se tornando um pouco mais unida, né? E é só a integração, né? As outras duas funções da fábrica não vai estar junto. Hoje basicamente um setor específico, né? Sim. Que às vezes tu faz para um, às vezes para outro. Tipo, tal. Que nem já está proposto a meta do mês de novembro para a produção. Então, se a produção atingir, o líder do setor identifica o que é importante para aquela equipe, entendeu? É um churrasco, é botar um chopp, o líder que vai definir o que ele quer. E a empresa faz isso, a Tendência faz isso. Na verdade, a Tendência libera um valor específico. Vocês têm esse valor, faz o que vocês querem, entendeu? O que menos resultado a gente percebeu é dar em dinheiro. Tu já deu, inclusive, esse valor em dinheiro. Sim. E aí pode dividir para a equipe. Mas aí daqui a pouco, sei lá, cada um ganhou 50, 100 pila a mais, entendeu? Uhum. Mas não faz muito sentido, né? O melhor é comprar em produto que eles porque possam a gente usar gera juntos. uma interação diferente entre a equipe, tu sai um pouco da rotina, porque senão, bateu a meta, tá aqui o dinheiro e vai para casa, entendeu? Sim. O que a gente quer é ter uma união um pouquinho diferente, né? Sim. Tanto que lá na empresa a gente tem um local específico com uma mesa de bilhar, uma mesa de... O gurizado joga um carteado, tem uma churrasqueirinha lá. Então, todo mês se reúne uma turma para sair um pouco, assim, porque, querendo ou não, é pesado. Não Sim. é só alegria, não é tudo lindo. Tem dias assim que se torna bem pesado o ambiente, porque pressão, prazo, o fornecedor não entregou e deu um... O cliente está ligando atrás. E aí acontece imprevisto, bateu uma peça, furou um cano. Acontece, né? Então, tem dias assim que acaba se tornando bem cansativo. Então, a gente tem que ter maneiras de novo recarregar as energias, né? Assim como você falou lá no início do nosso podcast, a questão da pescaria. Hoje, para nós, liderança, a pescaria é onde a gente renova as energias, né? Então, a gente tem já combinado de
durante o ano dá uns escapes, assim, sexta, sábado, é isso agora nós vamos pescar. Beleza, toca o baile aí que nós E vamos aí, voltar. e aí vão os líderes da tendência e saem e vão para pescaria, conversam. Fala de negócio também, não? Também falo. Também fala. Também falo, mas se der para evitar, evita. Bom isso aí, né? Pode fazer. Às vezes o funcionário quer, Cris, não, calma aí, isso a gente resolve lá. Só segunda-feira. Agora a gente vai tomar alguma coisinha, a gente vai pescar, é isso. E essa integração que vocês fazem desde o início, não começaram ontem, né? Sim. Tem percebido que tem ajudado a trazer a tendência até onde trouxe, não? Com certeza. Uma empresa, ela não é só o produto, né? Não é... Eu acho que vai muito além de um produto, um mero produto. Tanto que hoje, o que a gente, no comercial, principalmente falando, né? O que a gente vende, eu acho que 50% é produto. Os outros 50% é outras coisas, como o serviço, o pós-venda, o suporte de manutenção preventiva ou corretiva, né? Então, tem outras coisas envolvidas quando tu tem uma empresa, né? Não é só produto, né? Porque o produto pode comprar, inclusive, né? Muitos desses, não é? Pela internet, tu pode ir numa loja tipo, qualquer e comprar. Podemos fazer uma analogia com o churrasco, né? Eu vou dar uma picanha da melhor marca possível para um cara fazer a carne para nós. Tá bom, a picanha é metade da operação. Se o churrasqueiro não saber, ele vai estragar o produto. Perfeito. Então, para nós, o móvel, ele é 50%. Por exemplo, se o instalador vir aqui, que instalou aqui, ó, se ele vir e instalar errado, furar errado, foi o conceito de qualidade, entendeu? Então, metade é produto e outra metade é serviço. Assim a gente entende que se define uma marca. Bom, para onde quer ir a tendência? A gente sabe que tem 12 anos, cresceu bastante, está aí conceituada, participando, inclusive, de várias atividades. A gente vê em muitos lugares, o próprio Grupo Independente né, utiliza muito a tendência. Mas para onde vocês querem caminhar? Já tem isso definido ou ainda não? É uma pergunta bem complexa, para se dizer assim, porque as coisas vão mudando, né? A gente tinha, por exemplo, uma visão antes da pandemia. A gente tinha outra visão pós-enchente. Então... O mercado vai mudando. As coisas vão mudando e a gente percebe que uma dificuldade que a gente tem, que é de muitas empresas, é a falta de mão de obra, né? Uhum. Isso vai piorar. Então, a gente repensa assim, cara, nós vamos dobrar, nós vamos triplicar. Eu não sei te dizer, mas eu sei que cada ano que passa, as nossas metas são de melhorias internas, para cada vez melhorar o processo, para o produto e o serviço ficar cada vez melhor. Isso é fato. E vocês planejam isso, não? De a cada ano dizer, a gente está caminhando nessa linha, mas vocês olham para trás para ver o que foi feito de certo e talvez também o que foi feito de errado, o que pode ser corrigido ou melhorado, não? Com certeza. Olhamos, sim. Isso, na verdade, nem demora um ano, né? Tem que ser num curto período, né? Curto período. Não é só uma vez por ano? Não, porque acontece muita coisa durante um mês, às vezes durante uma semana acontece muita coisa. Porque a gente não trabalha com produto seriado. O seriado é, por exemplo, um roupeiro igual que tu sempre vai fazer igual. Todo projeto é único. Essa sala é única. Eu não fiz uma sala igual essa daqui nunca. Então, tipo, o que tem aqui é único. O que deu errado aqui, eu tenho que fazer uma análise para entender e já fazer uma ação corretiva para num próximo não se repetir. Isso aí. Bom, eu lembro que a gente conversou uma vez, Cris, tu disse que com o passar do tempo também diminuiu o passo. Uhum. Né? Tu tinha já ideias isso há uns 5 anos atrás. Conseguiu diminuir o passo, aumentou o passo ou também mudou a visão? Assim? A tua e do sócio, né? Uhum. Eu acho que na época a gente estava muito acelerado. A gente estava crescendo no mínimo 30% ano após ano. 30, mais 30, mais 30. Então a gente estava num processo bem acelerado mesmo. E cansativo. Porque ali, há 5 anos atrás, o que acontecia? A gente não tinha maturidade de delegar, aonde era um processo muito centralizado. Não que hoje ainda não seja, mas já está bem melhor.
Há 5 anos atrás eu não podia nem pensar de vir aqui ficar 1 hora contigo aqui. Não dava. Estar lá tocando e tal, porque tudo dependia de mim. Assim como do Cristiano. Então, por isso de tirar o pé um pouco. Mas o tirar o pé hoje é nós, gestores, não estar tanto na operação, e sim no estratégico. Então, eu tirar o pé é da parte burocrática. Isso eu tenho pessoas para executar e executam muito bem. Nesses 5 anos, tu conseguiu reformular algumas coisas, entre elas até a tua importância dentro da empresa, de estar o tempo todo fazendo tudo. Exatamente. Tanto que hoje eu posso te afirmar que se eu ficar, por exemplo, 1 semana fora, a tendência vai seguir. Há 5 anos atrás, eu não sei se ela não ia trancar tudo lá e para tudo. Tanto eu quanto o Cristiano. Então, o tirar o pé não significa deixar de crescer. Tirar o pé, os gestores da parte burocrática. Então, isso a gente vem ano após ano querendo cada vez mais, né? Porque eu acho que o sucesso mesmo de uma empresa é quando ela tem perpetuidade, né? Hoje eu visualizo que tem empresas que os donos não podem nem morrer, eles não têm o direito nem de morrer. Porque senão a empresa morreu também. Sim, e várias empresas. Centralizado que é. Só que, tipo, é o mesmo cara que faz tudo, e às vezes grandes empresas, inclusive. Grandes empresas. Mas as decisões são dele, né? Isso aí, exatamente. Então, o nosso principal objetivo é ter criado uma empresa que tenha perpetuidade. Vamos pegar empresas centenárias que tem aqui no Vale, inclusive, né? Olha que legal, tu criar uma empresa onde gera receita, gera empregos para o Vale, só que segue o fluxo, segue... É um diretor, né? 1 ano, depois muda, fica 5 anos outro, acaba mudando, e a empresa, na verdade, vai crescendo. Porque houve também o pensamento estratégico lá atrás, né? Nós queremos chegar em tal lugar, mas até lá nós temos um caminho longo. E eu não vou estar durante todo esse caminho. Exatamente. É mais ou menos o que tu faz, né? Tu vai preparando a equipe para seguir o caminho. Se tu lá pelas tantas não estiver junto, estiver de férias, viajando ou parar por uma doença, que pode acontecer, a empresa vai seguir nesse... É isso que acontece. Isso aí. Porque hoje a gente definiu que isso é sucesso. É tu criar uma empresa que tenha processos. Processo é como eu faço tal operação. Tá aqui. Segue o fluxo, segue o manual. Sim. Aqui. Não sai dele. Isso. Porque isso aqui nós erramos, nós melhoramos, né? A gente aperfeiçoou. Esse é o manual, é isso? Isso aí. E aqueles novos que chegam na empresa, né? Que vêm e não sabem, não lidam, não estão acostumados com isso. Como é que tu faz? Tu já diz para ele na primeira reunião, olha, nós é assim que funciona, tu vai funcionar dessa maneira, tu vai trabalhar assim, ou não, aos poucos tu vai dando as informações? Quando entra um funcionário novo, o RH separa o dia inteiro para a imersão dele. Imersão é contar a história, de onde a gente veio, como que a gente fez para construir isso tudo e as regras que a empresa tem. Né? Então, reserva um dia para fazer isso. Quando vem, meio turno é apresentação, as regras, IPI e tal. E a gente usa muita filosofia que é, por exemplo, das crianças, né? Se tu pegar as crianças, elas aprendem muito mais observando do que escutando. As crianças. Então, ela vê como tu faz e ela te copia. Então, quando um novo entra, ele observa o que o time faz. E, automaticamente, ele vai se moldando por isso. Então, essa é a importância da equipe estar bem integrada, né, em sintonia, a ponto de, digamos, que nem ali, vamos puxar a meta do ano, né? Entrou um funcionário novo, aonde ele só faz coisa errada, dá retrabalho, o cara bom tem que parar de fazer o que ele faz para ir lá corrigir, a equipe vem dizer, desliga esse cara que está atrapalhando a nossa meta. É melhor não estar aqui. Sim. Entendeu? Então, a própria equipe filtra para ficar os bons. Sim. Só os bons. E os que querem evoluir, entendeu? Os que querem melhorar. Isso aí. Então, normalmente os que não passam do contrato é a própria equipe que já definiu isso. Não é eu, gestor, entendeu? Sim. Já vem deles. Em qualquer área. Independente da área. Sim. Estamos conversando com o Christian, né, Lorenz, diretor da Tendência. Gostou? Dá o like, comenta, compartilha, né? Se inscreva no canal, é importante, para que a gente possa conseguir trazer mais pessoas, né, que tem uma visão diferente, uma visão que sempre nos remete a melhorar como pessoa. E é sobre isso que eu quero falar agora, né? No próximo tema que eu quero abordar, não tanto na tendência, na empresa,
mas do que vocês fazem fora da tendência, né? Por exemplo, nas enchentes, eu falo as enchentes porque não foi uma, duas ou três vezes, já que vocês têm um barco para pescar, mas vocês utilizaram, e tu mesmo utilizou o barco para salvar vidas, né? E tu nem divulgou e nem quis me dar entrevista, não quis falar, mas agora tá aqui, tá? É obrigado a falar. Tá bom. E por que vocês fizeram isso, né? Várias vezes tu, né, o teu sócio, o irmão dele, né, que também trabalha com vocês, que fazem esse tipo de operação por necessidade, por se sentir útil. O que acontece isso? Toda enchente vocês, ou pelo menos as últimas que eu lembro, vocês estavam trabalhando ali durante a madrugada dentro. Certamente vem de encontro a mesma filosofia de contratação de um funcionário novo, onde são os valores que nós temos que não tem como ser diferente. Então, pegar um cenário que foi ali as enchentes, né, não tem como a gente não ir ajudar. Porque o nosso interno diz, não, tu tem que ajudar e tu tem condições de ajudar, que é através do teu barco, pega e vai. Então, a gente teve o privilégio de poder ajudar muitas pessoas por ter esse barco, né? E claro, que nem você falou, a gente não é muito de divulgar, né? Tanto que pouca gente sabe que eu mobilei toda a PAI de Cruzeiro, pouca gente sabe que eu mobilei todo o orfanato das meninas em Arroio do Meio, que a gente ajuda a PAMA, a quantidade de móveis de doação que a gente fez nessas enchentes, mas a gente acaba não divulgando, né? Até porque não é para mídia que a gente faz isso, é para nós se sentir bem, a gente... O grupo interno sabe disso. O grupo interno sabe. A empresa sabe. Sim. Os próximos sabem que fizeram, mas vocês não ficam fazendo disso uma publicidade. Isso aí. Agora, tu passou por uma situação bem delicada, salvando pessoas que quase viram o barco, né? Teve que andar de ré. Como é que foi essa situação aí? Teve 2 cenários, né? E eu acabei ficando mais em Cruzeiro pelo centro, pegando 2 bairros próximos, e o Cristiano com outro barco, mas na parte do interior ali, onde também tinha muita correnteza. De Bonfim ali, né? Aquela região. Aquela região ali. Então a gente se deparou com situações bem delicadas, assim, que a gente nunca tinha passado, né? Propriamente, a gente foi numa casa onde tinha bastante correnteza, uma casa encostada no rio, né? E dava para ver o rio correndo ali a metros de onde a gente estava. No segundo andar a água estava na janela e o menino autista. Então ele estava bem alterado, assim. E com medo. Com medo, né? E para chegar ali tinha os fios de luz que a gente teve que passar por baixo, se abaixando dentro do barco, assim, para conseguir chegar ali naquela casa, né? Esse ali certamente foi o resgate mais difícil, tenso, assim. Mais tenso. E o motor controlando muito. Quem estava no barco? Tu e quem mais? Tava eu e o Gabriel Dolles. Tu e o Gabriel. E para ajudar, do lado na casa tinha um ninho de abelha. Ai. Então ali foi um cenário... Eu acho que a gente ficou uns 15 minutos olhando o que fazer. Como chegar lá. Como chegar, porque a gente não podia ir com o barco reto, né? A gente teve que ir de ré, digamos assim, com o barco para... Deixar sendo levado pela correnteza. Isso aí. E controlando no motor para chegar no ponto. Só tinha uma chance de chegar certo ali. E deu certo. Com um bom planejamento, deu certo. Quantas pessoas vocês salvaram na última enchente? Não vou saber te dizer, mas foi muitas. Porque a gente botou de manhã cedo e foi até escurecer, né? O dia todo? O dia todo. E qual a sensação, Cregi? Muito legal, né? Muito bom, gratificante. Principalmente quando a gente puxou uma carga, digamos assim, né? Tinha acho que era 9 crianças. 9? Em uma das viagens? A gente botou os coletes nelas e os pais só olharam para nós e falaram, só leva em terra firme. E eles ficaram, os pais ficaram, vocês colocaram? Entrou as crianças e as mães, né? E os pais ficaram em cima do telhado. E aí a gente levou e voltamos, ia buscando por prioridades, né? As crianças, e teve uns quantos idosos também, né? E aí depois a gente voltou para buscar os pais. Então. Pegaram resgataram todos. Deu pra resgatar. É uma sensação que não tem preço, né? Não tem preço e é bem, bem delicado. Tomara a Deus que não passe por isso de novo, né? Ninguém passe, né? Espero. É difícil. Cris, olha, nós teríamos muitas dúvidas, inclusive da área de gestão.
Mas vamos trazer o Cris outra vez, né? Porque é um bate-papo muito legal. E é bom quando a gente vê por trás de uma empresa o que significa, né? Os valores que tem, que tu mencionou, né? Que explicou para nós claramente o que é. E como última pergunta, eu queria saber de onde surgiu o nome Tendência. Quem criou esse nome? Foi tu? Foi o Cristiano? Como vocês chegaram nesse nome? Certamente foi da nossa operação, que hoje seria a Florence, né? E os caras são muito bons. São bons. São muito bons. A nível muito que legal, bom. Tu fala o teu concorrente assim, com convicção, elogiando ele, né? É que hoje a visão que a gente tem é que tu tem que olhar para os melhores e te espelhar neles. O que os caras fazem de bom? Cara, tu copia de quem faz certo, eles já afunilaram, estão te dando pifado o que é o certo. Então copia os caras, entendeu? E é aberto, né? Tem vídeos no YouTube, tem muito material assim, onde tu pode buscar conhecimento. E com certeza a inspiração foi deles. E aí foi um dia a Camila, minha esposa, lá estava conversando, e Florence, Yense. Qual o nome que vamos pôr? E daí veio, e se fosse alguma coisa de tendência, a gente sempre tem que estar aliado às tendências mundiais, o que acontece, e Boa. aí tendência. E aí ficou. Gostaram. E aí a gente buscou, não tinha registro de nenhuma marca, né? Então a gente acabou dando sequência e registrou a marca como própria, né? Que show, parabéns. Tá bom. Cris, obrigado, viu, pela participação aí. Eu que agradeço a oportunidade. Baita, levamos uma aula, né? E vocês não vão para a tendência, vocês vão ficar aqui. Não ficam aí se coçando. Bom, quer mais entrevista como essa? Né? A gente, na semana que vem, vai trazer mais uma história, né? De um empreendedor, de alguém que é aqui do Vale e que nos mostra como é por trás da marca, né? O que tem, qual que é o conceito que esta marca carrega. O Cris aqui foi especialista, falou muito bem, né, do que tem. Quando a gente vê tendência, é tudo que ele falou que tem por trás. Aí são os valores, né, Cris? Exatamente. Obrigado. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui no Eu Podcast.